Quem nunca ouviu falar sobre maná, né? O maná que está na Bíblia foi o alimento para o povo de Israel. Como que se diz maná em hebraico? Shalom talmidim, shalom chaverim. Numa data festiva como hoje, as pessoas lembram, ou pelo menos deveriam lembrar de Jesus. E nessa aulinha de hebraico eu quero trazer para vocês uma curiosidade. A ligação entre o maná, que está no livro de Êxodos, e Yeshua, Jesus. Então, já deixa o seu like, o seu shalom aqui nos comentários e vamos para a nossa aula. Como que se diz maná em hebraico? Aqui nessa Bíblia hebraica, que tem um lado hebraico, português, a gente consegue ver o nome man, que literalmente significa maná. Mas por que Deus enviou um maná? Qual era o propósito desse maná? E qual é o significado hebraico, já que o livro de Êxodos, em hebraico Shemot, que significa nomes, livro de nomes, livro de Shemot, ele foi escrito em hebraico, o idioma original. O maná foi o alimento necessário para a sobrevivência do povo no deserto. Você sabe que no deserto quase não se tem alimento, praticamente nada. A falta do pão, a falta da água, escassez, muito calor de manhã, muito frio de noite. Então foi necessário para dar forças para o povo seguir a caminhada. E claro, era necessário fé de que o maná viria no dia seguinte, pois não se podia guardar além da porção que você iria comer para aquele dia. Ou seja, era o pão nosso de cada dia, literalmente. Não se podia ter dúvidas e dizer, vou guardar um pouquinho de maná para os próximos dias. Não, aquele alimento iria apodrecer. Tudo isso você vê na história aqui no livro de Êxodos. Agora, o que significa maná em hebraico? A palavra man, que você já sabe que é maná em hebraico, ela é resultado de uma indagação, de uma pergunta do povo. Quando eles viram o maná pela primeira vez, viram todo o acampamento coberto de algo esbranquiçado. Depois que eles provaram, perceberam que tinha sabor de mel, algo adocicado. E um olhou para o outro. Cada irmão israelita olhou para o outro e se perguntou, Mahu, em hebraico, Mahu, o que é ele? Ou o que é isso, a gente pode traduzir. E afinal, o nome ficou man, ou seja, resultado de uma indagação. O pão, o nome do pão ficou, o que é isso? O que é ele? Esse é o significado de maná. E cada homem disse a seu irmão, que é isto? Pois não sabiam o que era. E Moisés disse a eles, é o pão que vos dá o Eterno para comer. Da mesma forma que os filhos de Israel se perguntavam o que é isso quando viram o maná pela primeira vez, quando Jesus, Yeshua, esteve entre os filhos de Israel, as pessoas se perguntavam em hebraico, Mihu, quem é ele? Quem é essa pessoa que faz milagres, que até mesmo a natureza, os ventos lhe obedecem? Hoje nós sabemos que o maná era um símbolo do que Jesus seria para os seus filhos. Milhares de anos depois, aqueles que conseguem enxergar Yeshua, Jesus, têm essa revelação de que Jesus é o Messias, entendem que tudo o que aconteceu no deserto foi a sombra do que viria no Novo Testamento, do que Jesus faria. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai para os evangelhos, por diversas vezes, Jesus afirmou que ele era o pão vivo que desceu dos céus. Em uma ocasião, ele também fala, os vossos pais comeram do maná, mas morreram. Aqui está a resposta do que seria o maná. O maná era um símbolo de Jesus. A gente tem que lembrar que o maná era o alimento necessário para continuar aquela jornada difícil rumo à terra prometida.
E a jornada que nós, nos dias atuais, temos de alcançar a nossa salvação é uma jornada que a gente necessita desse pão vivo. A gente precisa comer das palavras de Cristo, precisamos da nossa fé acesa, precisamos nos alimentar dele, porque nele há a vida eterna. Então aqui está a resposta do que seria o maná. Literalmente, gente, o maná é uma indagação, é uma pergunta, é literalmente a palavra ma em hebraico, que significa o que é. Milhares de anos depois, Jesus vem e afirma que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Não somente para suprir necessidades físicas, mas a mais necessária, a da alma, aquela dor que ninguém vê, aquela fome que ninguém vê, aquilo que causa depressão, tristeza, angústia. O alimento que é Jesus, ele supre tudo isso. Vem cá, me conta aqui nos comentários se você conhecia essa palavrinha chamada maná em hebraico. E claro, eu deixo abaixo nos comentários, na descrição desse vídeo, essa Bíblia hebraica, hebraico e português, que é uma Tanakh. Ela inclui todo o Antigo Testamento, somente os livros originais do hebraico e as partes em aramaico. A Bíblia totalmente hebraico e português e que te ajuda, você que é um talmid, que é um aluno de hebraico, te ajuda a saber os nomes dos profetas, o nome dos livros em hebraico, palavras interessantes como maná, enfim. Todas as informações ficam aqui abaixo. Lembrando que também no dia 20 de janeiro nós vamos estar começando um curso para você que já tem essa Bíblia aqui ou quer adquirir e quer aprender como manusear as palavras em hebraico, o nome dos livros, versículos muito conhecidos em português, mas que em hebraico, quando você conhece, dá todo um sentido mais abrangente. Enfim, a gente vai estar começando um curso rápido e direto para poder aprender muito mais a fundo o hebraico bíblico. Todas essas informações ficam aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Não esquece de compartilhar essa mensagem com muitas pessoas que falam tanto de Yeshua, de Jesus, mas não entendem o real significado de quem ele é e que devemos nos alimentar dele. Leitraot. Tchau, tchau.